E aí, moçada do segundo ano, beleza? Como é que vocês estão? Ah, eu espero que vocês estejam bem, com saúde, né? E todos estejam assim, empenhadíssimos em fazer as tarefas para que a gente entre logo de férias, né? Porque, pelo jeito, a única coisa que não vai voltar esse ano mesmo é o colégio, são os colégios, faculdades e esses cursos afins, né? Mas nós estamos aqui, beleza? Vamos lá então para o nosso primeiro vídeo, as nossas primeiras 4 questões do segundo bimestre, ok? Desculpa, eu já devia ter enviado para vocês isso aqui desde 7 horas da manhã, tinha que estar isso aqui. Porém, o meu computador novo deu um tilt, filhos, e fez o quê? Sumiu tudo. Agora, eu acabei de ser socorrida Desde ontem à noite que eu tô com problema, eu consegui enviar só o vídeo dos primeiros anos e o restante tudo sumiu. Sumiu de limpar tudo. Agora que terminaram de me socorrer, estão mexendo comigo aqui com o meu computador remotamente desde não sei que horas da manhã e terminou de arrumar agora, tá? Aí, vamos lá então para o nosso slide. A gente vai falar então sobre o nosso conteúdo é sobre a nova ordem mundial. Só que para falar sobre a nova ordem, eu tenho que falar sobre a velha ordem para que vocês lembrem. O que foi a velha ordem? Foi o conflito leste-oeste. Como é que foi esse conflito leste-oeste? Gente, olha só, a gente estava na Guerra Fria, né? Os símbolos, o Muro de Berlim. O Muro de Berlim foi a Alemanha, que foi a bipartição da Alemanha, né? E um lado era socialista, o lado oeste era socialista, o lado leste capitalista. Nós tivemos expressões como cortina de ferro, né? E essa proximidade geográfica e desses mundos, né, elas têm a mesma origem histórica e cultural. Então, na verdade, a proximidade geográfica, por exemplo, do continente asiático é muito interessante como a Europa, que tem 90% no leste, né? Como a gente fala do leste europeu, como tem um pedacinho no ocidente também, ou no oriente também, ou leste, né? O leste ou o oeste. Então, o que que acontece? A origem cultural, a origem histórica, muita coisa, foi tudo parecido dos dois lados. Porém, nós tivemos essa parte aí, beleza? Outra coisa, o que que tinha de diferente? O Oriente aqui e a parte leste. O Ocidente, a parte oeste, né? No Ocidente, que é o mesmo lado do mundo que o nosso, a democracia pluripartidária, ou seja, vários partidos, né? A hegemonia da propriedade privada, o que que é isso? É do capitalismo. O capitalismo ele pressupõe ganho, lucro, né? Então a hegemonia aqui é o comando da propriedade privada. Da livre iniciativa, que é um outro quesito do capitalismo. Sociedade rica, isso também é o capitalismo. Altos índices de produtividade, também é o capitalismo, porque pressupõe os donos dos meios de produção e a mão de obra, beleza? E no Oriente, o que que é? A ditadura do Partido Único, que era do socialismo, né? Exclusividade da propriedade estatal, também outra coisa, outro quesito do socialismo. Consumo limitado, também. Baixos índices de produtividade, outro quesito do socialismo, né? Então vamos continuar. Quais eram as diferenças? Nós tivemos 3 diferenças: as políticas, as econômicas e as sociais, nessa velha ordem aí, tá? Aumentavam cada vez mais os modelos americanos e soviéticos frente a frente. Quais eram esses modelos? Gente, nós tivemos a Guerra Fria, aí nós tivemos a corrida armamentista, né? Que a Rússia, por um acaso, que no caso era o RSS, ela foi e é uma das, se não a maior do mundo em armamento bélico, que é o armamento exclusivo para a guerra. Então, esse modelo americano, por exemplo, a corrida espacial, um colocando mais parafernálias no espaço do que o outro e assim por diante. Quem mandou o primeiro ser vivo
para o espaço e assim por diante. Então, essa foi essa corrida e esses modelos foram isso. 1991 foi o fim do conflito leste-oeste. 1991 nós tivemos a queda do Muro de Berlim, né? Bem lembrado. Desagregação geopolítica e territorial da URSS. Por que desagregação? Nesse conflito aí da velha ordem mundial, a URSS perdeu, certo? Ou seja, o socialismo perdeu. Tanto é que ficou no mundo, acho que 4 nações socialistas até então, e o restante tudo capitalista. Então, os países que estavam ligados politicamente, geopoliticamente com o socialismo, porque assim, fisicamente, geograficamente, não tem como eles saírem do lugar, né? Então, eles abandonaram o socialismo e foram para o capitalismo, beleza? Boris Yeltsin, então, deu independência para a Rússia aí, né? Depois dessa queda do muro e foi então meio que um levante desse país pós esse período aí de desagregação geopolítica da União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, beleza? E também nós tivemos a criação da CEI, que é a Comunidade dos Estados Independentes. Tranquilo? Então vamos lá. O que é então essa nova ordem mundial? Nós temos duas facetas. Nós temos a geopolítica e nós temos a econômica. Gente, quando eu falo de geopolítica, a geopolítica ela pressupõe poder. Poder de uma nação sobre outra nação, ou poder de uma nação sobre outras nações, ou poder de nações sobre outras nações, beleza? Então, nós tivemos a geopolítica, mudança para o mundo multipolar, ou seja, não era só mais um ali que representava o capitalismo e nenhum outro que representava o socialismo. Agora, a grande maioria era tudo capitalista. E aí, o que aconteceu? Nós tivemos também a outra faceta que é a econômica, que foi o processo de globalização e a formação dos blocos econômicos supranacionais. Esse processo de globalização é o quê? Uma maior facilidade como é que fala? Em movimentação de mercadorias, de bens, de informação, de pessoas, tá? E os blocos econômicos, que é uma... como é que fala? Só um momentinho, gente. Desculpa, gente, retornei. Então, essa que eu ia falar para vocês, essa formação de blocos econômicos é como se fosse uma aliança dos países que têm interesse comercial de um com o outro, os produtos de um do outro. É como eu sempre dou exemplo em sala de aula. Por exemplo, digamos que cada um de vocês fosse um país. E aí eu também sou um país. E aí uma pessoa chega e fala, o país Vera não está funcionando bem. Aos outros, não, tá, beleza, tranquilo. Só que aí junta todos os países e fala, o país Vera não está funcionando bem. Qual que vai ter mais efeito? Aquele sozinho que falou que eu não estou funcionando bem ou aquele grupo todinho que foi lá reclamar? Claro que é o grupo todinho, né? Então, é para isso que serve a formação dos blocos econômicos, porque juntos eles têm uma força comercial muito maior, né? Fora influências. Outro, conflito norte-sul, algumas da nova ordem aí. A vitória do capitalismo e da democracia, né? Alguns, esses são alguns pontos. Os outros pontos, que o modelo político e econômico estabelecido pelos Estados Unidos se tornaria dominante a tal ponto que não haveria mais conflitos. Ou seja, não é... você tem conflito? Sim, tá tendo guerra. Não, gente, não é esse tipo de guerra. É conflito sobre qual modo econômico nós vamos viver, se socialista ou capitalista. Claro que ainda tem sociedade socialista, só que são muito poucos relacionados ao restante do mundo todinho que é capitalista, ok? A nova ordem multipolar, que é chamada de ordem multipolar, ela foi pós-Guerra Fria, tá? Porque na Guerra Fria é que nós tivemos a ordem bipolar aí, né? O poder é medido pela capacidade econômica do país depois da Guerra Fria, que é esse agora que nós vivemos, né? Que é muito tempo pós-Guerra Fria. O poder é medido pela capacidade econômica. O que é que envolve esse negócio de capacidade econômica? A disponibilidade de capitais, ou seja, de dinheiro. A disponibilidade, quando eu falo, é sobrando mesmo, tá? Além dele ter para manter um país muito
bem estruturado, sobrar dinheiro. Avanço tecnológico, mão de obra qualificada, nível de produtividade, por exemplo, eu falo muito em sala que o Centro-Oeste, que Goiás, tem muito emprego. E o povo, mas está muito difícil arrumar emprego. Aí eu te pergunto, você tem qualificação? Essa qualificação profissional ou mão de obra qualificada é que manda. Aqui no DAIA mesmo nós temos empregos aqui com salários altíssimos, mas você raramente vai encontrar alguém que tenha esse emprego porque a pessoa não tem qualificação adequada, né? No mínimo. Outro, isso explica, por exemplo, a emergência do Japão e da Alemanha, a decadência da Rússia, né? A Rússia tem um poderoso arsenal militar, que é chamado de poderio bélico, um setor industrial obsoleto e pouco produtivo e encontra-se em crise social, política e econômica. Essa aí é a Rússia, né? Pós a quebra lá a perca para o capitalismo. O que mais? A China, a economia que mais cresce no planeta. A gente quer novidade, né? Maior população do mundo está na China, grande mercado consumidor, inclusive do Brasil. E o Brasil também é consumidor da China, não só o Brasil, né? Como o mundo inteiro. Professora, não é nada, mas tem uns negócios lá que é do Paraguai. Pois é, mas do Paraguai, mas se você pegar, tem um selinho lá, made in China, né? Ou seja, a China produz e distribui para o mundo inteiro e entra aqui pelo Brasil via Paraguai, porque aí não precisa de pagar imposto, né? Ainda tem aquelas apreensões e tal. Mão de obra barata, facilidade para a atração de capitais estrangeiros à China, por isso tudo, né, que ele tem acima. E além disso, ela tem sérios problemas internos, principalmente políticos. Ela não podia ser as mil maravilhas, né, do planeta, claro. Então vamos lá, os países mais poderosos do mundo: Estados Unidos, Japão, Alemanha. E também nós não podemos negar a vitória dos Estados Unidos sobre a URSS, né, na Guerra Fria. Até mesmo os vencedores apresentam vários problemas econômicos. Gente, olha só, não é porque um país é rico que ele não tem problema. Ele tem problema sim. Professora, mas será que nos Estados Unidos, por exemplo, tem gente pobre? Tem. Tem gente que passa fome? Tem. Só que não é dessa mesma maneira que é tratada no Brasil. Por exemplo, lá tem as casas de apoio, em que as pessoas têm uma refeição toda noite, tem os abrigos, né, que são os albergues, em que a pessoa toda noite vai para lá para dormir, até porque o inverno de lá é muito mais rigoroso do que o daqui. E sendo mais rigoroso do que o daqui, é claro que ele vai matar muito mais, né? Elevado déficit público, elevado endividamento interno e externo, a corrida armamentista levou a isso. É claro, né, que como eles têm dinheiro sobrando, eles vão sanando esse problema pouco a pouco. O nível de sanar os problemas financeiros deles, como eles são organizados economicamente, financeiramente, muito melhor do que um Brasil da vida, é mais leve o fardo de você consertar um problema econômico assim, né? Capitalismo é mais dinâmico e competitivo, isso aí a gente já sabe, né? Não esquece, os países subdesenvolvidos são todos capitalistas. E os desenvolvidos também são todos capitalistas, com exceção de quem? Coreia do Norte, que ainda é socialista, Cuba, que em 2015, né, com Raul Castro, que está no poder, que é irmão de Fidel Castro, e o Barack Obama estava na presidência dos Estados Unidos, foi acordado, foi feito acordado, que ele fala que ele estava dormindo, não, foi feito um acordo, né? E eles apertaram a mão depois de uma treta de longos e longos e longos anos. Então, Cuba agora, possivelmente, ela passe a receber empresas estrangeiras. Isso tudo, professor, ainda está no socialismo? Não, isso já faz parte do capitalismo. E o Vietnã, que ainda continua socialista. Então, assim, verdade verdadeira, nós temos a Coreia do Norte e o Vietnã, né? Muitos problemas no mundo foram criados pelo sistema capitalista, tipo aumento da pobreza e o desemprego. Gente, o capitalismo ele é maravilhoso. Maravilhoso para quem tem dinheiro. Para quem tem muito dinheiro, o capitalismo é o céu, é o paraíso, é a melhor coisa que existe. Para quem tem pouco dinheiro ou quase nenhum, que é uma grande maioria da população mundial dos países capitalistas,
essa pobreza aí. É incrível, né? Quando você tem pouco dinheiro, você não consegue fazer o dinheiro render. E a pessoa que tem dinheiro parece que o rendimento é assim, um passe de mágica. E o desemprego. O desemprego também é causado pelo capitalismo, exatamente porque ele é muito dinâmico, ele é competitivo. Então você está aqui estudando, e de repente você fala: ah, não vou assistir essas aulas mais não, eu não vou fazer tarefa mais, eu vou desistir. E tem outra pessoa que está lá com dificuldade, fazendo tarefa, assistindo a aula na hora que dá, pega o celular da mãe, do pai, da vizinha, ali bem tarde da noite para poder assistir rapidinho para ver se consegue responder tarefa. Só de você já ter desistido, essa pessoa que mesmo capengando, ela já está na sua frente. Mesmo que você não saiba disso, ela está competindo com você. Ou seja, ela vai terminar na sua frente os estudos dela. E isso vai abrir um campo para ela muito melhor, muito mais rápido do que para você, né? E assim por diante. Desigualdade social, um dos mais sérios. O que é isso, um dos mais sérios? Um dos mais sérios problemas do capitalismo, né? Vem se agravando até nos países desenvolvidos, ou seja, a desigualdade ela não vai diminuindo entre as pessoas que têm pouco dinheiro e as que têm muito, não, vai abrindo um espaço muito maior. Então, esse é um dos problemas mais sérios. Aumento da incorporação de novas tecnologias no processo produtivo. Tem diminuído a oferta de empregos. Por que que tem? Porque quanto mais tecnológico eu tenho uma indústria, menos pessoas eu preciso para trabalhar nela. Ao invés de eu precisar de 100 pessoas para trabalhar, como dono de empresa, eu pago curso para 20 pessoas que vão monitorar as máquinas que vão trabalhar por 100, 200, 300 pessoas. Ou até menos pessoas que eu pago para poder fazer isso, né? Contribuindo muito para empobrecer a população. Conflito Norte-Sul ainda, natureza econômica e não geopolítica. Esse conflito Norte-Sul aqui é quando a gente divide o mundo, né? Não é a mesma divisão do hemisfério norte e sul. A linha ela é diferente. Eu vou trazer um mapa para vocês aqui depois. Então, o conflito norte-sul é de natureza econômica e não natureza de poder, tá? Aspectos socioeconômicos, por exemplo, países desenvolvidos são conhecidos como os países ricos, que são na parte de cima, que é a do norte. De cima, que eu falo assim, do desenho do mapa, né? Os subdesenvolvidos são os países do sul, conhecidos como pobres. Já vou falar de novo, não é uma divisão geográfica, isso é uma divisão de natureza econômica, tá? Olha aí o mapa, ó. Divisão de natureza econômica. Todos os países que estão em azul, tanto é que a Austrália, né? A Austrália aqui, ó. Aqui a Austrália. A Austrália aqui, ela está no extremo sul e ela faz parte dos países do norte. Por quê? Porque é uma divisão de natureza econômica. E todos esses em vermelho, ó, o Japão aqui, ó, a ilhazinha do Japão, né? Que bonitinho aqui, ó. E aí, o que que acontece? Todos esses, professora, mas aqui na América do Sul, olha, tem um de azul aqui, ó. Depois você procura isso aqui para você ver. Nossa, então esse lugar aqui é rico, nossa, então eu tenho que saber, eu tenho que descobrir o que que é isso, a Suriname, é a Guiana, é a Venezuela, o que que é isso, né? A gente vê aí então, beleza? Então vamos lá. A linha divisória, América, Estados Unidos e México, na Europa o Mar Mediterrâneo, na Ásia nós temos o Japão, né? Mais os desenvolvidos tigres asiáticos, nós temos aí de economia emergente. E na Oceania, Austrália e Nova Zelândia, nós temos o Clube dos Ricos, né? Basta você visitar na internet aí algumas ilhas que fazem parte desses continentes. Problemas recorrentes aí do conflito norte-sul, a migração em massa. Milhões de pessoas a cada ano têm migrado, principalmente para a Europa Ocidental, que é aquela que está do lado oeste do mundo. As causas: aumento do desemprego, baixos salários e fome. E do lado oeste do mundo, que é o lado onde nós moramos, né? Nós temos aumento do desemprego? Tem. Tem baixo salário? Tem. Tem fome? Tem. Mas quando isso aqui acontece em outras partes do mundo, é extremamente pior do que o nosso. Aliás ao crescimento populacional, ou seja, aumento do desemprego, mais baixos salários, mais fome, nós temos aqui o crescimento populacional, além de conflitos e guerras nos países subdesenvolvidos. Então, tem isso aqui tudo
para acontecer a migração em massa, né? Qual que é a solução definitiva? Ela é complexa e demorada. E aí nós temos, então, a nova ordem política e econômica. Surgem novos problemas, novas tensões. Claro, como tudo que é novo tem um lado positivo e um lado negativo. Quando se fala em nova ordem, não significa um novo mundo em que predomina a paz, a ordem e a estabilidade, mas sim um novo arranjo geopolítico e econômico. Lembrando a vocês que geopolítica significa poder. Nova ordem, capacidade financeira e tecnológica define o poder. Olha, era capacidade só financeira, né? Agora é a tecnológica que define o poder. Instabilidade e desordem aumentando. Por quê? Porque nós temos agora a ordem tecnológica, o que dá aí um up nas economias mundiais. Questão 1. Não podemos negar a nova ordem que está se desenhando, começou sua gestação dentro da Guerra Fria. Durante toda sua evolução, de 45 a 85, a Guerra Fria envolveu outros aspectos que para a época foram considerados secundários pelos analistas, mas que acabaram aflorando a superfície após o colapso do socialismo no leste europeu. Talvez o aspecto mais marcante nas relações internacionais nos últimos anos tenha sido o deslocamento da preocupação essencial com a questão militar e a guerra nuclear, que foi dando lugar a uma preocupação mais urgente com os movimentos da economia mundial. A geopolítica da nova ordem mundial diferenciou-se do cenário configurado no âmbito da ordem da Guerra Fria por qual motivo? Por causa da multiplicação dos centros de disputa global. A principal característica da transição da Guerra Fria para a nova ordem mundial foi a alteração do sistema bipolar dos Estados Unidos e a URSS para a multipolaridade aí, né? A europeia, o continente europeu tem países emergentes, né? Nós temos posições hegemônicas aí, ou seja, países que têm poderio financeiro e tecnológico, não só os Estados Unidos, como vários outros. Então, essa multiplicação, então, de disputa global, ou seja, os centros de disputa aí, né? Beleza? Então, vamos para o próximo. Após a Segunda Guerra Mundial, na década de 40, para manter a paz e a segurança no mundo, o Conselho de Segurança das Nações Unidas se tornou obsoleto e distante do que hoje é geopolítica mundial, na avaliação não só do Brasil, mas de outros países com ambição de ocupar uma vaga permanente com destaque para a Índia, Japão, Alemanha e algumas nações africanas. Pergunta-se: a avaliação de que Conselho de Segurança da ONU tem se tornado obsoleto deve-se a mudanças que configuraram o atual panorama político mundial, que no caso pode ser evidenciado de que maneira? Pelo surgimento de novas potências e países emergentes. O Conselho de Segurança da ONU aí, né, formado pelos Estados Unidos, França, Rússia, Reino Unido e China. Com exceção do último país, que é a China, todos os demais saíram como vencedores da Segunda Guerra Mundial e entraram no período seguinte com a maior influência política, beleza? Então, essa aí seria a resposta da nossa número 2. Eu tô correndo porque o nosso tempo aqui já estourou, vai estourar em 2 minutos e eu ainda tenho essa, né? Essa é a quarta. A partir da década de 1970, evidenciou-se uma nova configuração do mundo contemporâneo, que já se encontrava na gestação há séculos, marcada pelas ininterruptas revoluções tecnológicas e pelo aprimoramento dos meios de comunicação e transporte. Esse fator gerou transformações no cenário comercial, intensificando não só as trocas econômicas entre os países, mas a interligação das redes do capital financeiro e do mercado de ações. O processo acima está associado ao conceito de quê? De globalização econômica, né? Esse aprimoramento dos meios de comunicação, transporte, e nesse aqui também nós temos o aprimoramento dos meios de transporte de pessoas, esse transporte de cargas, mercadorias e também pessoas. A maior interligação dos instrumentos técnicos e a formação da rede comercial e financeira são fatores relacionados com o processo de globalização em sua dimensão econômica. E o último, o atual espaço geográfico mundial nos últimos anos tem passado por um acelerado processo de reestruturação fruto da revolução tecnológica e da abertura dos mercados nacionais.
Sobre a referida reestruturação do espaço geográfico mundial, é correto afirmar que... Aí nós temos aqui, né? Ó, essa é a resposta. Há uma crescente independência dos mercados, fruto da abertura das economias nacionais e do avanço tecnológico dos meios de comunicações, o que tornou a circulação mais rápida, intensificando os fluxos de mercadorias, capitais, informações e eu acrescentaria aqui pessoas. Beleza, meus queridos? Então é só, né? Até o próximo.